Na cidade de Alençon, França, em 2 de janeiro de 1873, nascia Marie-Françoise Thérèse Martin, uma criança de saúde frágil, numa família burguesa, piedosa, mas já marcada pelo luto. Ninguém que visse aquela menina, que mais tarde se descreveria como excessivamente sensível, que chorava ao menor desapontamento, poderia imaginar que ela se tornaria Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, e menos ainda, uma doutora da Igreja. Pense no que essa palavra significa, doutor da Igreja. É um título dado a gigantes como Santo Agostinho, o filósofo da graça, como São Tomás de Aquino, o arquiteto da teologia. São pilares intelectuais que moldaram o pensamento ocidental. Agora, olhe para ela. Uma jovem que morreu aos 24 anos de tuberculose, escondida do mundo atrás das grades de um convento de clausura. Uma freira que nunca pregou um sermão, nunca fundou uma ordem, nunca foi à universidade, nunca escreveu um tratado teológico formal. Como então? Como uma pessoa que nunca saiu dos muros de um convento, que viveu uma vida de obscuridade absoluta, lavando roupas e rezando em silêncio, se transformou, postumamente, em uma das santas mais amadas e influentes da história da humanidade? Como essa pequena freira se tornou a padroeira universal das missões, ao lado do gigante missionário São Francisco Xavier, ela que nunca colocou os pés fora de sua cidade natal, exceto por uma breve viagem a Roma? Este é o paradoxo de Santa Teresinha. Hoje, milhões, talvez bilhões, recorrem a ela. Sua autobiografia, História de uma Alma, escrita por obediência e sem qualquer pretensão literária, tornou-se um dos maiores best-sellers espirituais de todos os tempos, traduzida para dezenas de idiomas. Sua Chuva de Rosas, a promessa de que passaria seu céu fazendo o bem na terra, é uma realidade diária para fiéis em todos os continentes. Milhões recorrem a ela para encontrar esperança na própria fraqueza, para pedir proteção contra a ansiedade, o escrúpulo e o desespero, para aprender a rezar quando tudo parece seco e escuro. A história dela não é apenas um conto do passado, não é um vitral bonito em uma igreja, é um mapa que nos ensina a lição mais radical e libertadora do Evangelho. Como transformar nossa maior fraqueza, nossa pequenez e nossa insignificância em nossa maior força espiritual. Esta é a história da pequena via, um caminho de santidade tão simples que é revolucionário. Esta é a história da freira escondida que conquistou o mundo. Para entender Teresinha, é preciso entender o ninho de onde ela veio. A santidade dela não surgiu do nada, foi cultivada. Ela mesma disse: "O bom Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra." Seus pais, Luís e Zélia Martin, hoje canonizados pela Igreja, são o prefácio de sua história. Ambos, em sua juventude, desejaram a vida consagrada. Luís quis ser monge. Zélia quis ser freira. Ambos foram recusados. Deus tinha outro plano. Eles se encontraram, se casaram e construíram um lar onde a fé não era uma formalidade de domingo, mas o ar que respiravam. Zélia era uma empresária de sucesso, uma fabricante de renda ponto de Alençon. Luís, um relojoeiro. Eles tiveram 9 filhos. 4 deles morreram na primeira infância. Essa experiência da morte, essa dor profunda, moldou a família. Não com amargura, mas com um senso agudo da eternidade. As 5 filhas que sobreviveram, Marie, Pauline, Leonie, Celine e a caçula, Teresinha, cresceram vendo nos pais um amor heróico. Teresinha era a rainhazinha do pai. Sua infância, que ela descreve como um contínuo sorriso, foi marcada por uma fé profunda, mas também por uma sensibilidade extrema. Ela era mimada, voluntariosa e, como ela mesma admite, propensa a crises de choro. Então, quando Teresinha tinha apenas 4 anos e meio, o mundo desabou. Zélia Martin morreu, vítima de um câncer de mama.
A perda foi devastadora. Terezinha, a criança alegre, mudou. Ela conta que, a partir da morte da mãe, seu caráter feliz se transformou. Ela se tornou tímida, retraída e excessivamente sensível. O menor olhar de reprovação a fazia cair em prantos. Luiz Martim, agora viúvo, tomou uma decisão difícil. Mudou-se com as 5 filhas de Alençon para Lisieux, para uma casa chamada Les Buissonnets, os Matagais. Ele fez isso para ficar mais perto da família de Zélia, para que suas filhas tivessem o apoio dos tios e primas. Em Les Buissonnets, Terezinha foi criada em uma estufa de amor. Sua irmã Pauline, a quem ela escolheu como sua segunda mãe, tornou-se sua confidente. Mas esse mundo protegido também a tornou vulnerável. Aos 9 anos, outra provação. Pauline, sua mãezinha, decide entrar para o convento Carmelo de Lisieux. Para Terezinha, foi como perder a mãe pela segunda vez. O golpe foi tão forte que ela adoeceu gravemente. Uma doença misteriosa a tomou. Os médicos não sabiam o que fazer. Ela tinha febres, delírios e sua família temia por sua vida. Foi então que ocorreu o que Terezinha chama de o milagre do sorriso. Enquanto seu pai e irmãs rezavam desesperadamente diante de uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, Terezinha olhou para a estátua e ela viu a Virgem sorrir para ela. Imediatamente ela foi curada. Deus já estava plantando ali a semente. Sua vulnerabilidade emocional e sua necessidade desesperada de um amor absoluto e infalível não eram defeitos a serem eliminados. Eram o solo fértil onde sua vocação iria florescer. O seu amor pela família, a dor da perda e a busca por um amor que nunca morre estavam moldando um coração que anos mais tarde seria chamado para algo muito maior. O mundo comum de Terezinha continuou marcado por lutas internas. Na adolescência, ela sofreu de um mal que hoje poderíamos chamar de escrúpulos obsessivos. Ela tinha um medo terrível de pecar, analisava cada pensamento, cada emoção, e vivia em constante ansiedade espiritual. Sua sensibilidade era sua prisão. Ela era uma boa menina. Ela rezava, ia à missa, amava Jesus. Mas ela não era livre. Até a noite de Natal de 1886. Terezinha tinha quase 14 anos. Era costume na família Martim que os presentes de Natal fossem deixados nos sapatinhos, perto da lareira. Ao voltar da missa do galo, Terezinha, como sempre, estava ansiosa por seus presentes. Enquanto subia as escadas, ela ouviu seu pai, Luiz, cansado, dizer algo à sua irmã Celine. Ele suspirou e disse: "Felizmente, este é o último ano." Ele estava se referindo aos presentes no sapatinho, um costume infantil que Terezinha, em sua sensibilidade, ainda mantinha. Terezinha ouviu. Em qualquer outro dia de sua vida até aquele momento, essa simples frase teria sido uma catástrofe. Ela teria desabado em lágrimas, sentido-se rejeitada e estragado a noite de todos. Sua irmã Celine, sabendo disso, olhou para ela com apreensão e disse: "Terezinha, não desça agora. Você vai chorar." Mas naquele instante, algo aconteceu. Terezinha descreve: Jesus, o doce menino Jesus, fez seu milagre. A graça da noite de Natal, a graça do Deus que se faz pequeno e indefeso, tocou seu coração. Ela sentiu uma força divina inundá-la. A menina mimada desapareceu. Ela engoliu as lágrimas. Desceu as escadas, correu para a lareira e abriu seus presentes com uma alegria genuína e madura, como se nunca tivesse ouvido o comentário do pai. Luiz Martim ria e a noite foi salva. Pode parecer pequeno, um drama familiar de Natal, mas para Terezinha foi tudo. Ela chamou de sua conversão completa. Naquela noite, ela escreveu: "Senti a caridade entrar em meu coração, a necessidade de me esquecer para dar prazer aos outros e desde então fui feliz." Ela foi curada de sua sensibilidade doentia.
Ela estava livre, e com essa liberdade veio o chamado. Assim como suas irmãs Pauline, Madre Inês, e Marie, Irmã Maria do Sagrado Coração, antes dela, Teresinha sentiu o chamado irresistível para o Carmelo. Mas havia um problema. Ela tinha apenas 15 anos. A idade mínima era 21. O caminho do mundo estava aberto. Ela era bonita, inteligente, de boa família, poderia ter escolhido um bom casamento, uma vida social confortável, viajar, estudar. Mas a voz de Deus falou mais alto. Teresinha escolheu Cristo, e essa escolha exigiu uma renúncia radical. Ela lutou contra todas as convenções. O superior do Carmelo disse não. O bispo de Bayeux disse não. Eles diziam, você é muito jovem, é uma criança, espere. Mas Teresinha tinha a teimosia dos santos. Em 1887, seu pai, Luís, organizou uma peregrinação diocesana a Roma, e Teresinha viu sua chance. Na audiência pública com o Papa Leão XIII, os peregrinos foram instruídos a não falar com o Papa, apenas beijar seu anel e seguir. Quando Teresinha se ajoelhou, ela quebrou o protocolo. Olhando para o Papa, ela disse, Santo Padre, em honra ao seu jubileu, permita que eu entre no Carmelo aos 15 anos. O Papa, surpreso, olhou para aquela menina de cabelo loiro e disse, se for a vontade de Deus, você entrará. Teresinha insistiu. Oh, Santo Padre, diga que sim, e todos dirão. O Papa, vendo sua determinação, mas preso ao protocolo, disse, vamos, você entrará se os superiores permitirem. Ela teve que ser gentilmente retirada pelos guardas suíços, chorando de frustração. Para o mundo, foi um fracasso, uma vergonha. Mas Deus ouviu. Pouco tempo depois, o bispo, impressionado com sua audácia e com a intervenção do Papa, deu sua permissão. Em 9 de abril de 1888, aos 15 anos, Teresinha Martim entrou pela porta do Carmelo de Lisieux. A porta se fechou atrás dela. Ela nunca mais sairia. A jornada havia começado. Os 9 anos seguintes não foram fáceis. Foram a forja de sua alma. O Carmelo de Lisieux não era um lugar de visões celestiais e êxtases diários. Era uma vida de monotonia radical. Oração, silêncio, trabalho manual. O frio na Normandia era brutal e o aquecimento era quase inexistente. A comida era simples e escassa. A regra era rígida. Teresinha foi viver em um mosteiro onde ela era a mais jovem. Ela foi incompreendida. Algumas irmãs mais velhas a viam como a criança mimada, que entrou por privilégio, já que suas 2 irmãs mais velhas já estavam lá, e a terceira, Céline, entraria mais tarde, após a morte do pai. Ela lutou contra suas próprias tentações. Não tentações da carne, como os grandes eremitas, mas tentações de orgulho, de impaciência, de sensibilidade. E foi aqui, na obscuridade total, que ela começou a praticar sua pequena via. Longe dos olhos do mundo, enquanto ela trabalhava na lavanderia, esfregando roupas com as mãos geladas, ao lado de uma irmã que constantemente espirrava água suja em seu rosto, ela escolhia sorrir. Enquanto ela cuidava de irmãs idosas e doentes, algumas das quais eram rabugentas e difíceis, ela as tratava com uma doçura que ninguém sabia que lhe custava um esforço heróico. Enquanto ela era humilhada ou esquecida pela prioresa, Madre Maria de Gonzaga, uma personalidade forte e complexa, ela via nisso a mão de Deus podando seu orgulho. Deus a ensinava sobre a verdadeira humildade. A humildade não é dizer eu sou um nada e se sentir miserável. A verdadeira humildade, Teresinha descobriu, era aceitar alegremente a própria pequenez, aceitar que não conseguia fazer nada de bom sozinha e se alegrar com isso, porque isso dava a Deus a chance de fazer tudo nela. Ela queria ser uma grande santa. Ela lia a vida dos gigantes, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Ela queria ser mártir, queria ser guerreira, queria ser missionária. Mas ela olhava para si mesma e via nada.
Ela escreveu: Eu sou apenas uma criança, impotente e fraca. Ela via que nunca conseguiria escalar a montanha da santidade por suas próprias forças. Foi então que ela descobriu sua pequena via. Ela estava sendo preparada para sua grande missão. E então a missão foi revelada. Teresinha foi chamada não para fazer, mas para ser. Sua grande missão era revelar ao mundo o amor misericordioso de Deus e o caminho de confiança e abandono que ela chamou de a pequena via. Seu superpoder era sua compreensão revolucionária da misericórdia de Deus. Para entender como isso é revolucionário, precisamos entender a época. A espiritualidade do século XIX na França era, em muitos lugares, dominada pelo jansenismo. Era uma teologia sombria que enfatizava a corrupção total do homem, a ira de Deus e a justiça divina. As pessoas tinham medo de Deus. A comunhão era rara. A santidade parecia reservada a almas heróicas, capazes de penitências extraordinárias. Teresinha não se encaixava. Ela era pequena, ela adormecia durante a oração. Ela sentia fraquezas. Sua grande descoberta, que ela encontrou nas Escrituras, foi que Deus não era um juiz severo esperando para castigá-la. Deus era um pai. Mais que isso, era uma mãe terna. Ela escreveu sobre sua descoberta. Eu procurei nas Escrituras por um elevador para o céu, pois eu era pequena demais para subir a rude escada da perfeição. E ela encontrou, em Provérbios, aquele que é pequenino, venha a mim. E em Isaías, como uma mãe acaricia seu filho, assim eu vos consolarei, vos levarei ao colo e vos balançarei sobre os joelhos. O elevador, ela percebeu, eram os próprios braços de Jesus. Sua fraqueza não era um obstáculo, era sua passagem. A pequena via é esta. Primeiro, reconhecer a própria pequenez e pobreza, aceitando que não podemos ser santos por nós mesmos. Segundo, confiar absolutamente como uma criança, abandonando-se totalmente não à justiça de Deus, que mereceríamos, mas ao seu amor misericordioso. E terceiro, amar no concreto, fazendo cada pequena ação diária, lavar um prato, sorrir para alguém, suportar uma crítica em silêncio, não como uma tarefa, mas como um ato de amor por Jesus. Ela disse: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Foi nesse período que sua irmã, Madre Inês Pauline, então prioresa, ordenou que Teresinha escrevesse suas memórias de infância. Esse foi o manuscrito A. Mais tarde, ela escreveu o manuscrito B, uma carta teológica deslumbrante sobre sua vocação, e o manuscrito C, sobre sua vida no convento. Juntos, eles formam a história de uma alma. Ela não estava escrevendo para o mundo. Estava escrevendo por obediência. Nesses textos, ela revelou seu milagre-assinatura espiritual. Ela se ofereceu como vítima de holocausto ao amor misericordioso de Deus. Ela não pedia sofrimento. Ela pedia para ser consumida pelo amor. Ela não era mais apenas a irmã Teresinha. Ela era a mensageira da confiança, um instrumento vivo do Deus que se rebaixa aos pequenos. Mas essa fidelidade ao amor atraiu a oposição final. O inimigo não foi um império romano ou um rei tirano. O inimigo foi duplo, a tuberculose e, infinitamente pior, a noite escura da fé. Na quaresma de 1896, Teresinha teve sua primeira hemoptise. Ela cuspiu sangue. Era o sinal da tuberculose na época, uma sentença de morte. Ela não contou a ninguém imediatamente. Ela continuou sua rotina, jejuando, trabalhando, suportando o frio, com os pulmões sendo consumidos pela doença. Ela não queria tratamento especial. Ela queria viver sua pequena via até o fim. Mas a doença física foi apenas o começo da provação. Pouco depois de se oferecer ao amor misericordioso, Teresinha foi mergulhada em uma escuridão espiritual total.
Ela, que sempre teve uma fé simples e luminosa, foi assaltada pelas tentações contra a fé. Ela descreveu como se uma parede se erguesse entre ela e o céu. Ela sentia como se vozes zombassem dela. Você sonha com o céu, com a vida eterna? Que provas você tem? Você não vê que tudo é um nada? Que após a morte há apenas a noite da não existência? Era a provação dos ateus. Deus permitiu que ela sentisse em sua própria alma a escuridão daqueles que não acreditam. E ela foi chamada a amar a Deus não por causa da consolação, não por causa do sentimento, mas no escuro. Ela foi levada à exaustão física e espiritual. Ela foi transferida para a enfermaria do convento, onde passou seus últimos meses em agonia. A tuberculose devastou seu corpo. Ela mal podia respirar. A dor era constante, mas ela nunca reclamou. Ela sorria para as irmãs, e ela usava cada espasmo de dor, cada momento de angústia, como um ato de amor. Eu não quero sofrer menos, ela disse, mas não quero me queixar. Seu testemunho final veio em 30 de setembro de 1897. Ela tinha 24 anos. Suas últimas horas foram uma agonia, mas ela segurava seu crucifixo. Suas últimas palavras ditas em meio a uma luta terrível, olhando para o crucifixo, foram: "Oh, eu o amo. Meu Deus, eu vos amo." O mundo não viu nada. Naquele dia, em uma pequena cidade da França, uma freira desconhecida morreu. Mas aquele sofrimento, aquela noite escura atravessada com um ato de amor puro, era o selo final de sua vitória em Cristo. A morte não foi o fim, foi o exato começo de sua missão. Teresinha havia prometido: "Passarei meu céu fazendo o bem sobre a terra, farei cair uma chuva de rosas." Longe de ser esquecida, o legado de Teresinha explodiu. Sua irmã, Madre Inês, compilou seus escritos e, apesar da relutância de algumas irmãs, publicou 2.000 cópias de História de uma Alma um ano após sua morte, em 1898, destinadas principalmente a outros conventos. A reação foi imediata e avassaladora. O livro passou de mão em mão. As pessoas, leigos, padres, soldados, ficaram chocadas. Esta não era a espiritualidade complicada que conheciam. Era simples, era acessível, era o evangelho puro. O livro foi reimpresso. E de novo, e de novo. Em poucos anos, vendeu milhões de cópias e foi traduzido para dezenas de idiomas. Então, veio a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Os soldados franceses, no inferno das trincheiras, levavam consigo cópias de História de uma Alma. Eles a chamavam de A Pequena Irmã. Relatos de milagres e proteções começaram a surgir. Soldados que viram Teresinha aparecer para eles, aviadores protegidos, vidas salvas. A devoção se espalhou pelo mundo como fogo. Cartas chegavam a Lisieux de todos os cantos do planeta, relatando curas, conversões e, claro, a chuva de rosas, graças recebidas após pedir sua intercessão. O processo de canonização foi iniciado e, em uma velocidade quase sem precedentes na história moderna da Igreja, o reconhecimento oficial veio. Em 1923, ela foi beatificada. Em 1925, apenas 28 anos após sua morte, o Papa Pio XI a canonizou, declarando-a uma santa da Igreja Católica. Em 1927, o mesmo Papa Pio XI, chocado com o alcance universal de sua mensagem, a declarou padroeira universal das missões, ao lado de São Francisco Xavier. A freira enclausurada se tornou a padroeira daqueles que cruzam o mundo. E, finalmente, em 1997, o Papa São João Paulo II deu a ela o título mais extraordinário, Doutora da Igreja. Ele a chamou de Doutora da Scientia Amoris, a ciência do amor. Ela provou que a santidade não é uma questão de intelecto ou de grandes obras, mas de amor. A missão que Deus lhe confiou era eterna.
A história de Santa Teresinha não é apenas para ser admirada como a história de uma pessoa extraordinária, é para ser vivida. E ela fala diretamente com você, hoje, no seu trabalho, na sua casa, na sua ansiedade. Você que se sente pequeno e insignificante. Você que olha para o mundo, para as redes sociais e vê pessoas fazendo coisas grandiosas, enquanto você está apenas sobrevivendo, trocando fraldas, preenchendo planilhas, lavando a louça. A vida dela te ensina que o amor nas pequenas coisas é o que muda o mundo. Deus não pede grandes obras, Ele pede seu pequeno amor diário. Você que se sente fraco e imperfeito. Você que luta contra os mesmos pecados, as mesmas impaciências e sempre cai. Você que se sente um fracasso espiritual. A vida dela te ensina que a santidade não é não cair, é levantar-se e confiar cada vez mais. Sua fraqueza é o lugar onde a misericórdia de Deus quer agir. Pare de tentar ser forte e deixe Deus ser forte em você. Você que enfrenta a provação, a doença ou a escuridão espiritual. Você que reza e só encontra silêncio. Você que, como Teresinha na noite escura, se sente perdido e sem esperança. A vida dela te ensina que a fé não é um sentimento, é uma decisão. É a decisão de amar a Deus no escuro, de confiar quando tudo diz para não confiar. Esse sofrimento, oferecido por amor, tem um valor infinito. E você que se sente ansioso e sobrecarregado, tentando controlar tudo, a vida dela te ensina o caminho do abandono. O elevador está disponível. Você não precisa escalar a montanha, você só precisa se reconhecer pequeno e deixar que os braços de Jesus o levem. A pequena via não é um dom distante, é um convite. É o convite para parar de tentar merecer o céu e começar a recebê-lo como um presente. Que o exemplo de Santa Teresinha inspire a todos nós a confiar como crianças nos braços do Pai, a aceitar nossa pequenez e a amar sem medida nas pequenas coisas. Ela provou que o menor ato, feito com amor, é mais poderoso que a construção de catedrais. A intercessão desta poderosa santa é buscada por milhões, que rezam com confiança. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, que prometestes fazer cair uma chuva de rosas sobre o mundo. Volvei sobre mim os vossos olhos e alcançai-me do bom Deus as graças que vos peço. Eu sei que vós sois poderosa junto ao coração de Jesus. Eu ponho toda a minha confiança em vós. Ensina-me a vossa pequena via de humildade, de confiança e de abandono, para que eu possa um dia me encontrar convosco no céu. Santa Teresinha, doutora do amor, rogai por nós. Amém. Minha vocação é o amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.